Meu Deus, 2 bancos fecharam. Como recuperar o seu dinheiro caso você tenha investido em algum desses bancos e cuidado também com investimentos em CDBs, LCIs e LCAs. Pessoal, aqui nesse vídeo vai ser muito completo. Vou mostrar para vocês como funcionam as garantias do FGC, caso tenha, né, dependendo do investimento, como você recupera esse dinheiro caso você tenha a proteção do FGC, os 3 principais indicadores para você, por exemplo, estou em dúvida em deixar no PicPay ou no Nubank ou no Bradesco. Como eu consigo olhar de forma simples, sem ser um economista, sem entender horrores de contabilidade, como eu consigo olhar de forma bem simples qual que é o que tem menor risco, qual das 3 opções que eu estou em dúvida tem mais chance de quebrar ou falir. Vamos explicar o que aconteceu, então, no dia 15 de fevereiro, mais precisamente, que 2 bancos quebraram, que possuíam diversos CDBs atrelados, pessoas que investiram em CDBs do banco, tá? Então a gente vai explicar com detalhes como funcionou isso e também como você pode agir em outras situações similares. E aqui também vou falar um pouquinho de contas digitais, tá? Então vamos lá, pessoal, vídeo completo, direto ao ponto, sem edição, do jeitinho que vocês gostam. Então, aqui embaixo também, para facilitar o seu processo de aprendizado, para quem é mais acelerado e quer pular, ali a gente botou lá direitinho o tempo, a minutagem do vídeo, caso você queira pular para um momento do vídeo que mais faz sentido para você. Mas é óbvio, assista o vídeo como um todo, essa é a sugestão, porque você vai entender toda a nossa linha de raciocínio dessa forma. Então vamos lá, pessoal. Resultado dos bancos estão vindo de mal a pior e já mostrando algumas fragilidades. Isso é o que eu já mostro aqui de imediato para vocês. É óbvio que os grandes bancões, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e por aí vai, é óbvio que eles são empresas extremamente lucrativas. Então diria que é quase impossível deles de fato apresentarem prejuízos. Mas, cara, quedas do nível que a gente viu, por exemplo, do Bradesco, 75% de queda do lucro, é algo muito, muito alarmante, principalmente para empresas extremamente lucrativas, com histórico impecável como são os bancos. Mas daqui a pouco a gente vai... Só lancei esse disclaimer aqui, mas daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, tá? Então, primeira coisa, o que foi que aconteceu, fialho? Para tá todo mundo fazendo vídeo agora na internet falando de quebra de banco. Primeira coisa, dia 15 de fevereiro, então praticamente há pouquíssimos dias atrás, o Banco Central ele fechou 2 instituições financeiras. Foi a Portocred e a BRK Financeira. Tá? São 2 bancos aqui, ó, no próprio site do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele. Vocês já podem ver lá, ó, o BRK, tá? No caso, BRK Financeira, e aqui também o valor máximo que eles podem ressarcir, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aqui vocês podem ver também a Portocred SA, que também lá está anunciada aqui no FGC. Então, primeira coisa, vocês já viram que ambas aí têm a proteção a princípio do FGC. Mas daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eles têm isso, tá? E na sequência aqui, ó, FGC vai cobrir todo o valor que eu tenho investido lá? Calma, porque como que funciona isso? Supondo que você tivesse na BRK Financeira 300 mil reais em um CDB lá do banco. Você não ia ser ressarcido 100%. Você ia ser ressarcido até 250 mil. O restante, então os outros 50 mil, você iria perder. Agora vamos para outro exemplo. Supondo que eu tinha 230 mil, eu aportei isso e depois de meses esses 230 mil viraram 270 mil. Beleza, quanto que você vai receber? Eu vou receber os 230, ou vou receber 270, ou vou receber 250? Você vai receber os 230 que você aportou, mais 20 mil de rentabilidade, até fechar ali o lote de 250 mil. O restante você não vai receber, tá? Então, de forma geral, é assim que funciona com o FGC. Aqui a gente está no site do FGC oficial, que é o que eu recomendo você, obviamente, acessar, tá? Muito cuidado nesse momento delicado, não vai fazer besteira, não vai entrar precipitado, vai que tem um golpista ou algo do gênero, tá? E descendo aqui no próprio site do FGC, já aparece ali o pagamento de garantias. E você pode observar que a Portocred e a BRK Financeira já estão ali. Com relação à garantia que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, te proporciona, é até 250 mil reais, igual vocês estão vendo aqui na tela, para alguns investimentos. Então não é para todos. Exemplo, se você tem fundos imobiliários, não vai receber. Se você tem ações de um banco, por exemplo, se vir a falir, você não vai receber, não vai ter a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Agora, para esses investimentos que vocês estão vendo aqui na tela, aí sim você vai ser ressarcido até 250 mil reais
por CPF, por instituição. Tá? Então daqui a pouco eu vou explicar isso com mais calma. Mas aqui vocês podem ver que os investimentos que a maioria de vocês e também de pessoas que gostam de investir em renda fixa, eles estão inclusos aqui. Principalmente ali depósitos de poupança, que esse aí eu nem quero falar muito, mas aqui principalmente LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que ganhou um vulto muito maior agora nesses últimos meses e anos, justamente por causa da alta da taxa de juros do país. A gente pode observar aqui o LCA também, que é a letra de crédito do agronegócio, e a gente pode também observar que o CDB, né, o certificado de depósito bancário, também tem a proteção do FGC até R$250 mil. Aí por instituição, por CPF. Aí aqui vocês podem ver, ó, limitação da garantia até R$1 milhão por CPF. Como que funciona isso aqui, pessoal? Por instituição, por CPF, você só pode ter até no máximo 250 mil ressarcido no FGC. Mas agora vamos por exemplo. Supondo que eu tivesse 250 mil reais num CDB do Banco do Brasil, aí mais 250 mil reais num CDB da BRK Financeira, mais 250 mil num fundo do Nubank que tenha a garantia do FGC e de outro bancão. Tá? Então eu tenho 1 milhão separado em cada um desses bancos. Se, por exemplo, esses 4 bancos acontecer deles falirem, o FGC, na teoria, teria que me ressarcir aí o valor de 250 mil por instituição. Daria aí o total de 1 milhão. Agora, supondo que esse valor fosse de 250 mil para 3 das instituições e uma outra lá, aliás, em 4 instituições, e eu tivesse uma quinta de 250 mil também. Essa última eu não iria ser ressarcido, porque o teto máximo é de 1 milhão de reais, tá? E aqui eu dei um exemplo também de bancões, mas daí é uma situação mais delicada, porque, por exemplo, se acontecer de um banco gigantesco falir, como por exemplo Itaú, Santander, Esfera, Caixa, Banco do Brasil, aí a situação muda. O FGC muito provavelmente não teria dinheiro suficiente para ressarcir todo mundo. Agora, esses CDBs, LCIs, LCAs de bancos menores, aí é uma situação diferente, tá? Então eu preciso alertar isso aí também. Para bancão, pessoal, aí é um caos. Se um bancão desses quebra, aí não tem FGC que segure a onda, tá? Então é importante eu frisar isso aí também. Aí vocês podem ver aqui as matérias bem sensacionalistas, que é normal isso acontecer. Ó, este título paga a Selic isenta de IR e entrega 50% de rentabilidade ao ano. Meu Deus, lá no site, se eu não me engano, esse aqui é Exame Invest. Aí 3 CDBs mais vantajosos do mercado: Banco Master, BRK Financeira e Midway. Olha só a situação, pessoal. Aí vocês veem aqui a manchete, 16% de rentabilidade ao ano. Pô, sensacional. Daí fala o CDB, que é um produto de investimentos popular entre os brasileiros, bem rentável comparado com a poupança, isso é tudo verdade, tá? Ó, garantido aqui pelo FGC, é a maior rentabilidade do mercado de modalidade pós-fixada. Cara, só coisa boa, né? Só que o que eu alerto aqui para vocês é uma frase muito clássica do mercado de investimentos, mas vale para um monte de tipo de investimentos também. Não existe, e outras situações diversas, não existe almoço grátis. Na tradução, né, expressa do inglês, there is no free lunch, que é uma história, pessoal, que, em resumo, se está pagando mais é porque tem algum risco, tem alguma coisa que você não está vendo. Ou se está vindo de graça é porque tem alguma coisa que você não está vendo também. O termo, esse termo, ele foi cunhado em bares americanos do século XIX, tá? Cerca de 1930, 1940 foi quando foi criado. E restaurantes e bares também, eles estavam oferecendo refeições sem nenhum custo para clientes que consumissem as bebidas daquele estabelecimento. Só que, obviamente, o que as pessoas faziam, os donos do bar? Ele ia lá, ofereciam a muitos alimentos com altíssimo teor de sal. Então, eram alimentos muito salgados. Presunto, queijo, biscoitos com bastante sal. Aí, o que acontecia, pessoal? A pessoa comia de graça, só que na realidade ela estava ingerindo muito sal, ia dar vontade dela beber líquidos, e acabava que ela consumia muito mais líquidos e cervejas do que o normal, e tinha gastos muito maiores. Então acabava que aquele almoço grátis que era oferecido não era bem grátis, porque tinha um custo por trás daquilo, tá? Então existem alguns memes também engraçados que eu tirei da internet, do Rob Correia também, é um cara que eu gosto muito, que fala de investimentos, e tá aqui, ó. Os dois passarinhos olhando ali, ó, free lunch, caramba, oportunidade. Só que um tá ali vidrado na possibilidade e o outro tá olhando, cara, tem algo errado, não tá legal. Então é uma memezinho pra zoar com essa situação. Aqui também um senhor indo lá numa máquina que diz que é de graça, né, free lunch pra você comer, só que tá ali cobrando $10, tá? Então é só pra avacalhar com essa situação. E aqui, pessoal, onde entra não existe almoço grátis também para outros negócios, não só para investimentos. Vocês podem ver aqui, ó, recarga
PagPay reduz taxas e suspende limite para pagamentos. Histórico que a gente já vem acompanhando. É o que, pessoal? Não existe almoço grátis. Então, a partir do momento que eles ofereceram um serviço sem juros pra gente, é porque eles tinham um retorno. Seja um retorno por meio de novos clientes, um custo de aquisição de clientes cada vez menores, que acabava se pagando com o tempo. Só que, e a taxa de juros naquele momento era uma taxa de juros que eles seguravam a onda. E era uma situação de um mercado muito mais favorável do que a gente está vendo hoje. Inclusive com alguns bancos tendo aí quedas consideráveis nos lucros. Né? Então, são situações diferentes. Então, repara, não existe almoço grátis. Eles ofereceram aquele benefício e aos poucos estão tirando justamente para se protegerem. 99Pay e PicPay reduzem limites de pagamento do cartão. Aí cartão de crédito muda regulamento, no caso Pão de Açúcar. É óbvio, pessoal. Inclusive a gente fez vídeos completos aqui. Fizemos uma lista com 10 cartões para substituírem o PDA. Vou colocar aqui em cima nos cards, ficou um vídeo top, vale a pena você conferir. Mas aqui a mesma coisa, pessoal. O serviço que o Pão de Açúcar oferecia, 1 ponto por real gasto, era algo muito agressivo. E não existe almoço grátis. Por um momento valeu a pena eles fazerem isso. Hoje não vale mais. Então eles estão tendo que reduzir esses custos aí desnecessários. Ó, má notícia, Bradesco reduz pontuação dos cartões de crédito. Então mesma coisa. Eles liberaram a rodo diversos cartões de crédito aí com isenção de anuidade. Muita gente pegou o cartão para deixar guardado e não usa. E de certa forma eles observaram, cara, o que a gente pode fazer? Cortar o cartão da galera fica difícil. Então, de repente, vamos fazer uma redução da pontuação. E alguns cartões da bandeira Visa, por exemplo, eles atrelaram meta de gasto. Então, se você tiver 10 mil reais de gasto, você tem a pontuação anterior. Então, repare, é uma forma de estimular que as pessoas passem a usar o cartão de crédito. Isso no caso da Visa. No caso da Elo, eles tiveram uma redução bem grande mesmo. Bomba, Bradesco diminui pontuação de alguns cartões. Bomba, C6 Bank está cancelando contas e zerando limite. Então, outra situação. Será que o C6 Bank está bem das pernas? Né? Então, é outra situação que a gente tem que avaliar. E depois até podia fazer um vídeo conferindo o índice de Basileia deles, que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Mas se vocês quiserem que eu analise a situação do C6 Bank, coloque aqui nos comentários que eu faço um vídeo somente sobre isso, tá? Muita gente tem o CDBs do C6 Bank também, né? Então pode ser interessante eu fazer um vídeo disso. Outra coisa que temos que entender, relação risco-retorno. Quanto maior o risco, maior é o potencial de retorno. Quanto menor o risco, menor é o potencial de retorno, tá? Não é uma garantia, repara. Se eu me arriscar pra caramba, eu vou ter resultados incríveis? Não, é um potencial de retorno. Não é uma garantia, tá? É uma possibilidade maior de você ter resultado. Então a mesma coisa se aplica aqui, pessoal. Supondo que eu estou lá com o CDB da BRK Financeira, que está me rendendo 17% ao ano, por exemplo, 130 e blau por cento do CDI. Cara, é óbvio que atrelado a uma rentabilidade maior, vai ter também um risco maior, naturalmente. Não existe almoço grátis, tá? Então a mesma coisa, fundos imobiliários, por exemplo. Você olha lá um dividend yield de determinado fundo imobiliário, com 17% de dividend yield. Cara, é assustador. Não existe almoço grátis. Alguma coisa tem ali. Então pode ser um resultado que não é comum, que surgiu, um resultado atípico, uma venda de um imóvel, no caso de fundo imobiliário. Ou, por exemplo, pode ser apenas que aquele imóvel, né, aquele fundo imobiliário, corre muito mais risco do que outro fundo imobiliário que te dá 10% de dividend yield. Tá? Então é isso. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno também. Tá? Não tem como dissociar isso. Um negócio super seguro com rentabilidade absurda. Isso não existe. Tá bom, pessoal? E agora vamos para os indicadores bem simples, sem ser contador, sem ser analista, sem nada. Pessoal, não tem que ter diploma de economia, de forma bem simples aqui. Quais são os 3 maiores indicadores? Exemplo, eu quero investir no Nubank ou no PicPay para deixá-la no CDB. Como é que eu sei, de forma simples e fácil, identificar qual que tem uma saúde financeira melhor? Por meio de 3 indicadores, pessoal. Então, o primeiro que eu gosto, inclusive vou mostrar os 2 sites que vocês podem usar para consultar de forma simples e fácil esses indicadores. Esse aqui é meu favorito, tá? O Banco Data. Se depois quiserem também faço um vídeo específico sobre ele. E o outro é esse aqui, do próprio Banco Central, tá? Então, esses são os 2 sites que eu gosto para consultar quando eu vou fazer um investimento em CDB. Eu gosto de ver esses 2 sites, tá? Então, o primeiro item que a gente tem que observar é imobilização do PL. Que, em resumo, a fórmula eu vou falar, mas você não precisa se aprofundar nisso, tá? É AP sobre PL. Então, ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido. E, em resumo, para vocês entenderem de uma forma muito simples, peguei aqui no Banco Data, joguei a BRK Financeira. Vamos ver aqui, tem o índice de imobilização, que é um indicador, que é o que eu estou falando agora, e tem o índice de Basileia, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, é o próximo indicador. Vocês vendo aqui, o índice de imobilização da BRK Financeira, cara, tá em 71,6%. E o que diz esse indicador?
50%, tá chegando perto de 50%, já bota um sinal de alerta. Passou de 50%, meu irmão, sinal ultra vermelho, tá? E para quem quer entender o que é, em resumo, imobilização do PL é que reflete o engessamento dos recursos próprios. Porque quanto maior esse índice, passando de 50%, por exemplo, maior a dependência do banco de terceiros para atender compromissos financeiros. Então ela fica mais dependente de terceiros. E o que acontece também, pessoal? A partir do momento que excedeu 50%, que é quando eu boto o ultra sinal de alerta, caso isso aconteça, né, o banco ele vai ter que vender parte dos ativos fixos que ele tem para reduzir o grau de imobilização. Então isso é um baita de um sinal de alerta, tá? Então de forma simples, como eu falei, assim, perto de 50, sinal de alerta. Passou de 50, aí é bandeira vermelha, tá? Agora, o próximo item aqui, pessoal, é o índice de Basileia, que esse aqui é super importante vocês identificarem. Peço desculpas aqui, tá, pessoal, pela barulheira. O negócio ficou tenso aqui, né? Vocês estão vendo. Mas o próximo índice é o de Basileia, que, em resumo, ele é um grau que mede o grau de alavancagem financeira, particularmente voltado para bancos, já que aqueles indicadores, dívida líquida sobre EBITDA, esses indicadores específicos que usamos para análise de outras empresas, não vale para banco. Então a gente usa o índice de Basileia para identificar se a empresa, se o banco, no caso, né, ele está com ele está com solidez financeira. É essa a palavra-chave que eu estava buscando aqui. E como é que você vê? A partir de 11% para cima, então no caso do índice de Basileia, quanto maior, melhor. Já o índice de imobilização, quanto menor, melhor. Tá? Então é o contrário. E aqui vocês podem observar na BRK Financeira que o índice de Basileia dela, cara, tá beirando a 0%. E se vocês olharem aqui, ó, o próprio Banco Central, ele exige, na realidade ele pede isso, né, que o índice de Basileia esteja no mínimo de 11% para instituições financeiras para cima. Então você pode observar aqui que nesse critério a BRK Financeira estava lá no lixo, estava próximo de 0%. Tá? Então, realmente, se você tivesse uma análise bem fria, bem simples, você já conseguia identificar que só pelo índice de Basileia e pelo índice de imobilização já estava com uma bandeira muito vermelha. E, pessoal, vamos agora para a próxima aqui, rapidinho. Índice de Basileia, que é o site que eu já mostrei. Aí, descendo aqui, pessoal, vamos para o terceiro e último indicador. Peço desculpas porque esse vídeo aqui é sem edição, tá, pessoal? Calma, vamos voltar aqui, ó, para peguei um bancão, que inclusive teve resultados aí bem negativos, queda do lucro bem expressiva. Vamos consultar rapidinho do Bradesco qual que é o índice de Basileia dele. Vocês já podem ver, 15,8%. Então tá bem em cima do que o Banco Central exige como mínimo assim, de segurança. Então tá 15,8%. Passou, sinal verde. Agora vamos ver o índice de imobilização dele. Será que está próximo de 50%? Ou passou de 50% ou está abaixo? Porque nesse aqui, quanto maior, pior. Quanto menor, melhor. E aqui vocês podem ver que está bem abaixo de 50%. Está aqui na faixa de 24,8%. Então, numa análise bem rápida, sem se aprofundar muito, não precisa ser economista nem nada, você já consegue identificar que o Bradesco está bem, assim, comparado com outros bancos, está infinitamente melhor, tá? E o terceiro e último indicador é o histórico de lucros e prejuízos. É óbvio, né? Melhor não pegar bancos com históricos de prejuízo. Então, busquem bancos, quando você for investir num CDB, se você não quer ter encheção de saco com a FGC, né? É interessante você procurar bancos que tenham histórico de lucro. Quando a gente pega aqui, por exemplo, na BRK, no mesmo site você consegue ver tudo. Tá ali, lucro líquido menos 14,8 milhões. Então você já vê, um baita sinal negativo. Quando a gente vai pegar o histórico dele nos últimos 4 anos, você pode observar que dos 4 últimos anos, 2 deram prejuízo. Aí, será que foi muita diferença e tal? Foi pouca coisa esse prejuízo? Cara, quando a gente olha isso, olha que alarmante. 2019, lucro de 2 milhões só. 2022, parcial, lucro de 10 milhões. Então, somando, cerca de 12 milhões. Né? Agora, quando a gente pega 2021 e 2020 inteiro, cara, somando os dois, passa aí quase 90 milhões. É uma diferença muito grande. Então esse banco está dando muito mais prejuízo do que lucro. Isso é um baita de um sinal negativo também, pessoal. E agora, quando a gente pega o Bradesco, vamos ver aqui, ó, lucro líquido 5,2 bilhões. Olha a diferença, pessoal. Esse aqui é milhões e quando lucrou era na faixa só de milhões, ó, 2 milhões de reais de lucro, enquanto o Bradesco 5,2 bilhões. Quando a gente vai ver o histórico, ó,
lucro nos últimos 4 anos. E lucro não é de alguns milhões igual o outro ali que teve 2 milhões de lucro. Olha o tamanho do lucro do Bradesco. 22 bi, 16 bi, 22 bi de novo. Cara, gigantesco. Então você vê que a diferença é discrepante, tá, pessoal? Até me enrolei na língua aqui. E agora vamos para a parte final. O que você pode fazer para recuperar o seu dinheiro caso você tenha investido em um CDB, um LCI ou um LCA? Se você tiver investido em ações e fundos imobiliários, é outra situação. Já não tem FGC que vai te proteger disso, tá? Mas agora, se você investiu num CDB, LCI ou LCA, você pode fazer de 2 formas. Eu vou falar da melhor, tá? Não vou nem falar da segunda porque não vale a pena. Os credores que tiveram problemas com algum banco e tem que chamar o FGC, você vai baixar o aplicativo do FGC. Então você vai me perguntar, Fialho, é só entrar na Apple Store e Android? Você pode fazer assim. Minha sugestão, entre no site oficial do FGC e lá no próprio site do FGC, quando você clicar lá no BRK Financeira ou no Porto, na Porto, dependendo de qual é o banco que você teve algum problema, você vai lá e vai ter o logozinho para você baixar tanto da Apple quanto do Android. Eu recomendo você baixar o app por lá. Depois você vai criar seu cadastro normal e na sequência, pessoal, você vai vai aparecer para você um alerta ali dos 2 bancos que tiveram problema. E você vai lá, ao concordar em receber a garantia pelo aplicativo, não vai ter a necessidade do credor comparecer com cópia e seus documentos em uma agência bancária. Geralmente era isso que tinha que ser feito, mas agora com o aplicativo você consegue fazer tudo de uma forma muito mais simples, direto pelo app após ter criado o seu cadastro lá no FGC, tornando tudo isso muito mais fácil. Só que é importante lembrar, pessoal, que o banco ontem e hoje de manhã estava meio instável. É óbvio, muita gente deve estar acessando, eles não estão acostumados com tanto acesso, então pode ser isso. Mas você tem um tempo longo para isso e também não é da noite para o dia que eles vão depositar o dinheiro na sua conta, tá? Demora um tempinho. Por isso que eu falei que é uma encheção de saco e geralmente eu, Lucas, não vou nesses CDBs de bancos muito arriscados. Eu prefiro bancões mais tradicionais com uma solidez muito mais forte, igual mostrei para vocês na prática, com 3 indicadores simples para vocês identificarem quais são as melhores opções para você fazer isso. E a análise final que eu digo é: cuidado onde você coloca seu dinheiro. Então, aqui você provavelmente vai receber todo o dinheiro que você tinha lá nesses 2 bancos, caso você tivesse até 250 mil, tá? Mas eu recomendo, tomem cuidado. Por isso que acredito que muitos de vocês aqui nunca viram aqueles 3 indicadores que eu falei para vocês. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveitem para usar os comentários, porque ali é como se fosse uma aba de um fórum, tá, pessoal? Onde todos nós conversamos e eu aprendo particularmente muito com vocês. Mas eu acredito que nenhum de vocês tenha visto, a maioria pelo menos, não tenha visto esses 3 indicadores. E provavelmente a maioria de vocês já investiram em alguma coisa do banco, tá? Então, repara, como o conhecimento ele é libertador. E esse é um dos pontos chaves que eu falo aqui. Cara, só o conhecimento liberta. Então procurem estudar, se aprimorar, investir em livros, mentorias, enfim, especializações, tá? Mas invistam nisso que com certeza isso vai ser um grande diferencial e muito cuidado onde vocês coloquem o dinheiro de vocês. Ah, eu quero botar no PicPay? Dá uma olhadinha como é que tá a saúde financeira dele. Ah, eu vou... A diferença está muito grande para o Bradesco, então eu vou preferir o Bradesco. Beleza, durma mais tranquilo. Vocês viram ali os lucros gigantescos, mesmo não tendo apresentado resultados aí, queda no lucro de 75%. Mas mesmo assim continua na faixa de lucros aí bilionários. Para ter ganhos elevados, não se esqueça, você vai ter que correr riscos. Então não significa aqui, pessoal, com esse vídeo, que você vai ter que fugir de riscos, que se arriscar é ruim. Não, pessoal, não, é muito pelo contrário, tá? Riscos fazem parte da nossa vida e a gente precisa saber lidar com eles. Naturalmente, quando você convida suas, por exemplo, tem uma menininha lá na balada e você quer conversar com ela e acaba que você casa com essa mulher. Cara, você correu o risco de levar um não dessa mulher, tá? Então, para nossa vida, constantemente a gente está levando nãos, né? Exemplo, quando você quer tomar uma cerveja com seus amigos, você vai lá conversar com a sua esposa, você pede, amor, posso lá jogar um futebol com os amigos e tomar uma cerveja? Vai pegar e você pode levar um não na cara. Então, repara, você correu o risco de levar um não, tá? Então é importante você se atentar para isso. Na vida, riscos fazem parte e é óbvio, quanto mais conhecimento você vai ter, mais tranquilo com relação aos riscos você vai lidar. Mas eles não vão deixar de existir, tá? E diversificação é fundamental. E essa é uma das grandes e talvez únicas formas de realmente você se proteger. Quando você está investindo em diversos ativos diferentes, você tem várias fontes de renda diferentes, isso é uma forma de você se blindar, tá? Gigantesca. Porque, por exemplo, se eu tenho fundos imobiliários, ações, REITs, estoques americanas em dólar, né? E renda fixa aqui, só que renda fixa eu posso
diversificar também. Eu tenho um pouco no Tesouro Direto, que é você emprestar dinheiro para o governo. Eu vou ter um pouco em CDBs, Certificados de Depósito Bancário, que é você emprestar dinheiro para o banco. Eu vou ter um pouco, poupança não vou nem falar, tá, pessoal? Poupança corta, mas eu vou ter um pouco, de repente, num tesouro IPCA, né, atrelado, com metas atreladas à inflação, né, que é uma forma de você diversificar também super inteligente. Então existem diversas maneiras. Estudem, explorem, aproveitem e espero de fato agora que eu vou pedir a inscrição de vocês, que é óbvio que se você não se inscrever, você não vai receber os próximos vídeos que a gente postar em primeira mão para você entender tudo desse mundo de milhas aéreas, cartões de crédito e investimentos. E aqui também vou colocar uma indicação de vídeo para você estudar depois do nosso vídeo aqui e também o nosso novo canal que a gente fala lá de prosperidade financeira e formas de ganhar dinheiro e investir melhor, caso você queira acompanhar esse conteúdo de valor no nosso canal novo. Tamo junto, te vejo nos próximos vídeos.